Olá pessoal, como estamos? Beleza aí com todos? Hoje eu queria compartilhar um texto com vocês baseado numa palavra que é um texto que a Áurea colocou num outro grupo outro dia, acho que uma semana atrás. É um texto que fala de esperança e um texto que eu achei bem propício para esses dias, né? A gente comentar sobre esperança, falar sobre esperança nesses dias que a gente tem vivido, né? A gente sabe e imagina de que muitas pessoas têm vivido sem a esperança, né? Por conta de uma série de circunstâncias que a gente já sabe, não quero voltar aqui a falar nisso, mas que conforme o tempo vai passando e conforme as pessoas vão cada vez mais obtendo informações a respeito de tudo que está rolando, né, em relação à pandemia, muitas pessoas vão perdendo a esperança de que a gente possa vir a ter uma vida normal num tempo curto, né, a curto prazo. E, consequentemente, as pessoas vão ficando abatidas, né, tristes, porque criam expectativas que vão sendo frustradas, né, à medida que o tempo vai passando, porque ela não consegue realizar uma série de coisas, não consegue se planejar, não consegue voltar a ter uma vida normal. Como, por exemplo, normal mesmo, como, por exemplo, poder trabalhar livremente, né, poder frequentar a igreja normalmente, poder ir na casa dos seus familiares normalmente, né, sem estar preocupado com nada. Então, à medida que a pessoa vai obtendo informações, né, eu conheço pessoas que ficam assim diretamente ouvindo quase que o dia todo informações a respeito da pandemia e noticiário a respeito da pandemia. E a gente sabe que noticiário hoje em dia ele fala exclusivamente sobre isso, né? Então as pessoas vão perdendo a esperança em dias melhores, né, que isso aconteça. Já ouvi previsões aí catastróficas, até dizer que essa pandemia levará anos para que a gente volte a ter uma vida normal, anos. Quando a pessoa fala em anos, são anos, 10 anos, por exemplo, né? Então, isso tudo obviamente abate a pessoa. Eu particularmente não acredito nisso, né? Estou falando de previsões que a gente ouve por aí. Então, eu queria ler esse texto, né, que está em Romanos, e a gente continuar falando um pouquinho sobre isso. O texto está em Romanos 15, 13. Paulo, né? Romanos, Paulo falando: oro para que Deus, que dá esperança, os encha de muita alegria e paz enquanto você confia nele. Então você terá mais e mais esperança, e ela fluirá de você pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Bom, esse texto também vem acompanhado de uma reflexão, né? E nessa reflexão o autor falava que a esperança é aquilo que dá equilíbrio aos nossos sentimentos, né? A esperança faz com que a gente não sofra, né? Porque de fato a gente acredita em algo melhor, em dias melhores, em situações melhores, em expectativas melhores. A esperança sempre é no sentido de que a gente vai alcançar uma situação melhor. Por exemplo, eu tenho esperança de que uma pessoa está internada num CTI, eu tenho uma esperança, alimentar, cultivar uma esperança de que essa pessoa melhore
e se recupere, tenha alta e volte a viver normalmente, à medida que eu deposito a minha fé nisso. A fé está diretamente relacionada à esperança, né? Então, quando eu deposito a minha fé, quando eu oro em Deus, quando eu busco de Deus, né, ter esperança em coisas boas, né, os meus sentimentos eles são equilibrados, eles se tornam equilibrados, né? Eu não fico entristecido. Essa reflexão falava até sobre que essa esperança nos traz alegria, né? Renova a nossa alegria. Então eu não fico entristecido, imaginando que o pior possa acontecer quando eu me coloco nessa posição de buscar em Deus, né, que é o doador da vida, que é aquele que, de fato, o único que pode nos permitir termos esperanças, né, em dias melhores, no futuro melhor, em coisas boas, em expectativas boas a respeito do que pode vir a acontecer, né? Então, à medida que eu oro, à medida que eu busco, à medida que eu deposito a minha fé em Deus, a minha esperança renovada. Esse versículo fala aqui, que eu acho interessantíssima essa expressão. Então você terá mais e mais esperança, e ela fluirá de você pelo poder do Espírito Santo. Então, ter esperança é algo muito bom, né? A gente poder acreditar de que as coisas podem melhorar, né? Seja ela de que perspectiva você esteja vendo, é muito maravilhoso, né? Eu busquei também o significado da palavra esperança, né, no dicionário, que diz assim: é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa. Vou repetir: sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa. Então, é exatamente isso. A esperança ela tem esse poder de equilibrar os nossos sentimentos. E você tem um sentimento de que as coisas podem melhorar, de que as coisas podem ser boas na sua vida, né? De que você possa fluir, de que você possa galgar, de que você possa almejar uma melhora, seja ela em que aspecto seja da sua vida, né? Financeira, familiar, emocional. Então, termos esperança de que a gente pode sair de um estado de talvez de tristeza, de abatimento, de frustração, de falta de expectativa, para um estado de perspectiva, de melhora, de fé, de que as coisas possam fluir de maneira que te faça mudar a tua perspectiva, a tua ótica e os teus sentimentos, né? A esperança é comparada a uma âncora. Essa reflexão também fala nisso, né? É claro que eu também tenho cuidado, né, de que a gente tenha esperança. A gente tem esperança no Deus do impossível, né? Eu creio, por exemplo, que uma pessoa que esteja desenganada pelos médicos, ela para Deus, ela pode sim se recuperar e vir a ter uma vida normal, né? Eu creio nisso, eu creio no poder de Deus. Mas existe também assim um limite, né, para que a gente não seja iludido, né, com determinadas coisas. Porque a ilusão, a pessoa quando está iludida, é também uma pessoa que está crendo em algo impossível de acontecer, até para Deus. Veja bem, Deus é capaz de fazer todas as coisas. Mas quero dar um exemplo, até um exemplo banal disso que eu estou falando. Deus pode fazer com que o time do Madureira, para não comprometer ninguém aqui, que o time do Madureira possa ser campeão brasileiro esse ano, de 2021? Não.
simplesmente pelo fato que o Madureira não está jogando o Campeonato 2021, né? O Campeonato Brasileiro, obviamente, a gente sabe disso. Então, assim, aquele que, vamos supor que o mais fanático torcedor do Madureira queira depositar a tua fé nisso, esperar que isso aconteça, né? Não, mas eu creio pela fé que o Madureira vai se tornar campeão brasileiro ainda esse ano. É algo impossível, até para Deus. Até porque, né, Madureira não está no Campeonato Brasileiro. Então, gente, eu gostaria de trazer, né, e como estou trazendo, compartilhar essa palavra, falar de esperança, né, de que é possível a gente ter esperança, de que nesses dias é necessário que a gente tenha, e para que isso aconteça, a gente deve continuar olhando para Deus, buscando em Deus aquelas coisas que a gente acredita que possa acontecer, depositando a nossa fé em oração, buscando nele a nossa esperança. Nele está, no Senhor Jesus está a nossa esperança. Galera, um dia de paz para todos, que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor para todo mundo.